pronto. Eu sempre quis começar um vídeo assim, mas minha mulher tá me olhando com cara feia ali. Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Leonardo Soares e essa é mais uma aula nossa de linguagem de programação 2. Dando continuidade às nossas aulas, na aula passada, nós aprendemos como conectar com o MySQL, né? Então, a aula de hoje, nós vamos começar a ver como executar comandos dentro da conexão que nós fizemos com o MySQL. Bem tranquilo, vamos começar com algo bem simples e vamos progredindo ao longo do nosso curso, né? Bom, então, a primeira parte você já fez, que é aquela conexão com o banco, né? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer, você vai precisar criar uma conexão com o banco de dados, para a partir daquele momento, você dentro daquela conexão, você vai executar seus comandos SQL, ok? E aí você tem algumas formas de executar esses comandos, alguns objetos que você pode usar para estar executando esses comandos. Uma das formas mais simples é você usar direto o objeto de PDO, sem nenhum, vamos dizer assim, direto nele, né, sem criar um outro objeto, e usando o método exec. O método exec, ele recebe como parâmetro uma string, um texto, que é a sentença que você quer que seja executado, e ele retorna um inteiro, isso é muito importante. Então, que tipo de query, que tipo de sentença SQL eu posso executar com o PDO exec? Posso executar qualquer coisa. Mas o que ele vai me retornar é o número de linhas que foram afetadas por aquela consulta. Então, se eu dou um delete from tabela x, where nome igual a Pandora, ele vai deletar 50 Pandoras que tinha no banco de dados e ele vai me retornar só um inteiro que corresponde a quantas linhas foram afetadas por esse comando, né? Então, ele vai me retornar lá nesse exemplo que eu dei, ele me retornaria o número 50. Então, eu não posso usar esse comando para fazer um select se o meu objetivo é pegar os dados dos animais lá, onde estava lá a Pandora. A Pandora é minha gata, que agora deu até uma amenizada ali na minha ação. Então eu não posso usar, se eu quero pegar todos os dados de animais, eu não posso usar o PDO exec, porque ele não vai me retornar essa informação. Eu poderia usar para contar quantos animais eu tenho cadastrado, para fazer um insert, para fazer um update, ok? Mas eu não posso usar para retornar os dados. Mas foi esse primeiro contato, serve, tá mais do que bom. Bom, para a gente ter vamos dizer assim, um aprendizado orientado ao projeto, nós vamos fazer um projeto exemplo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar uma aparência de um login. Só que aí, nesse login, na aula passada, a gente viu como gerenciar as credenciais, né? Para o cara colocar lá o usuário e senha do banco. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir o usuário para informar esse usuário e senha, e vamos usar esse usuário e senha para conectar no MySQL. Então, em vez de a gente ter que criar essas credenciais, nós vamos usar o usuário e senha do MySQL como usuário e senha do nosso sistema. É algo não muito usual, mas é só para exemplificar, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta para esse projeto, né? E vai criar uma página index lá. Dentro dessa index, você vai criar um formulário e o action desse formulário vai apontar para login. Então, lá no formulário do index, vai criar um action igual login.php, que é a próxima página. O formulário, eu estou sugerindo aqui esse layout, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Ok? Nós vamos ter uma aula prática, né, amanhã. Se você estiver vendo esse vídeo no dia da aula, se estiver vendo outro dia aí, provavelmente já até aconteceu a aula. E aí você vai desenhar esse formulário, o layout você pode fazer do jeito que você quiser. Eu nem vou pôr o código-fonte do formulário aqui, você pode criar do jeito que você quiser aqui. Ok? Só tem que ter um campo aqui, que é o nome do usuário, um campo para a senha, e um botão do tipo submit que vai disparar o action do formulário. O action do formulário está apontando para a página login.php. Aí você vai montar esse formulário aqui perfeitamente lá. Bom, temos alguns detalhes que você vai colocar no seu formulário que vão fugir do padrão. Duas coisinhas você vai acrescentar no seu formulário que vai diferenciar de um formulário qualquer que você faria lá nas suas aulas de HTML. Primeiro que você vai inicializar a sessão. Então você vai no início da página, antes de qualquer comando, porque qualquer comando que gere buffer, você não vai poder iniciar a sessão mais. Então no topo da página, na primeira linha da página, você vai abrir PHP e colocar session start. Está dizendo em PHP que você vai usar sessões, que você vai estar usando sessões no seu aplicativo. Sessões são aquelas variáveis únicas por conexão, né? Então cada usuário que conectar no meu site, o PHP vai separar um espaço de memória do servidor para salvar variáveis para aquela conexão. Então eu consigo separar para um usuário estar logado e um outro usuário não estar logado, né? Então eu vou usar para isso. E você vai acrescentar um campozinho, você pode colocar embaixo do formulário
um divzinho onde vai aparecer mensagens de erros. Se houver algum erro na nossa conexão, nós vamos jogar esse erro para dentro da variável de sessão, ó, session erro. E se esse session erro não for nulo, se ele for diferente de nulo, nós vamos mandar exibir a mensagem de erro. Então você coloca isso aqui antes do seu código, coloca o seu formulário no meio e coloca isso aqui no final da sua página. Então isso aqui é o começo da sua página. O meio tem um formulário, lembrando que o act do formulário tem que estar apontando para login.php. E essa parte aqui de baixo vai no final da sua página index. Ok? A função da primeira rotina aqui é você dizer que você vai usar variáveis de sessão. O segundo trecho de código é ver se existe uma variável erro, quer dizer que alguma coisa já deu errado. O cara já está vindo aqui por uma segunda vez. Já tem uma mensagem na variável erro. Se ela for diferente de nulo, nós vamos mandar exibir. Aí eu coloquei esse class alert danger aqui, porque a minha página foi feita usando Bootstrap. E aí já formata para mim, né? Por isso que eu coloquei nessa classe. Você pode ter feito aí do jeito que você quiser. O importante mesmo aqui é você imprimir o conteúdo da variável session erro, se a variável de sessão erro for diferente de nulo. Ok? Bom, a página login, que é onde a magia vai começar a acontecer de verdade, né? É na página login que nós vamos realmente fazer a conexão com o banco. Então, eu vou dar um session start aqui, ó, que eu vou usar sessões. Pessoal, mas você já abriu a sessão na outra página, mas se o usuário tiver tentado entrar direto nessa página, ele sabe a URL e tentou digitar direto aqui. Então eu vou abrir a sessão aqui. Aí eu criei o DSN, ó, mas eu coloquei só MySQL, host igual localhost, lembra? Aula passada? MySQL drive que eu estou usando, o banco que eu vou conectar, né? Host igual o endereço do meu banco de dados, ele está local, então localhost. No nome do usuário, ó, eu vou pegar o campo lá do seu formulário. Então, esse usuário que está aqui e o post é porque o formulário que você criou aqui, o método dele é post e essa caixinha aqui se chama usuário, ok? E a caixinha de baixo se chama senha. Então, eu peguei a senha de lá, peguei o usuário de lá. E o options, o mesmo que eu usei na aula passada, dizendo que se tiver alguma exceção, que deve trabalhar se tiver algum erro, ele deve trabalhar esse erro como uma exceção. Abre o try. Ou seja, se tiver alguma exceção, capture ela para mim. Criei a conexão com o banco de dados, ó. Falei para ele, ó, conecte aqui para mim no banco de dados, ó. Qual que é o DSN? Passei o DSN para ele, ó. Host igual localhost. Veja que eu não especifiquei o banco de dados que eu estou usando aqui, tá vendo? O banco de dados não está especificado aqui, ó. Porque nós vamos poder até criar outros bancos com essa aplicaçãozinha que nós vamos fazer. Então veja que o banco de dados não está especificado, só estou conectando no servidor. O usuário é o usuário que ele informou, a senha é a senha que ele informou. Quando você estiver testando, o usuário e a senha, você vai colocar o usuário e senha do seu MySQL. Por exemplo, o meu aqui, o usuário é root, a senha eu acho que é DFT alguma coisa. DFT 001. Eu acho que esse é a senha que eu coloco para as coisas locais, né? Então, você vai formar o usuário e senha do seu MySQL. E aqui, o vetor de opções, que é para ele tratar os erros como exceções. Tudo deu certo, ele vai continuar. Se ele der erro nessa linha, por qualquer motivo, usuário errado, senha inválida, ele vai lançar a exceção e já vai pular para o cat, né? Mas se ele não deu erro, a variável de usuário, de session usuário, a variável de sessão usuário vai receber o nome do usuário, a variável de sessão senha vai receber a senha, e a variável erro, ó, nulo, não deu erro nenhum. E aí eu chamei a função header, o cabeçalho, né? Estou mudando a posição. Você estava em login, que é essa página aqui. Eu estou mandando você agora para a página principal.php. Tá? Transportei você para o principal.php. Como eu estou usando variáveis de sessão, eu vou conseguir capturar essa variável lá na outra página. As variáveis de sessão é pela conexão do usuário. Então, várias páginas podem usar essas mesmas variáveis, né? Desde que eu tenha inicializado a sessão. Se deu erro, ó, ele caiu no cat. Eu pego a exceção aqui, falo que a minha variável session erro, ó, recebe, confira e vem o P, que é a minha exceção, get message. Eu vou pegar a mensagem de erro que aconteceu e vai exibir, jogar dentro da minha variável erro. Eu não imprimo, joguei dentro da minha variável erro. E aí eu teletransporto você para o index. Quando você chegar na index, lembra que na sua index, no final dela, você colocou que se erro não for nulo, você imprime o erro, ó. E se ele tiver caído aqui no nosso cat, o erro não vai ser mais nulo, ó. Eu mudei o valor de erro. Então ele vai voltar para a página index e vai exibir o erro embaixo. Ok? Muito bem. E a página principal, professor? Bom, a página principal
primeira coisa que nós vamos ter que controlar aqui é o seguinte. Como eu estou trabalhando no sistema web, o cara pode entrar direto na principal, né? Ele pode escrever lá no endereço www.larbac.com.br/principal.php. E aí ele vai burlar o sistema de login, certo? Não posso deixar isso acontecer. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou, inicialmente, lá no topo da página, eu vou dar um session start e vou olhar. Se não existe, não está definido a variável de sessão usuário, quando que essa variável de sessão foi definida? Quando o login deu certo, ó. Quando o login deu certo, eu defini a variável de sessão. Se essa variável de sessão não existe, é porque o cara não fez o login ainda. Então, o que eu faço? Teletransporto ele para o index, ó. Se você quiser, você pode até acrescentar aqui um session erro recebendo acesso não autorizado. Quando ele voltar para o index, ele vai ver esse erro lá. Você pode modificar aqui. Ok? E além disso, você vai acrescentar um localzinho aqui embaixo na index para imprimir possíveis erros. É pegar isso que você colocou aqui, ó, lá na index, ó, e colocar exatamente isso aqui lá na principal também. Ok? Que nós vamos usar o mesmo esquema para tratar erros. Nós vamos colocar a mesma coisa lá na principal. Então, isso aqui vai vir no início da principal. Isso aqui está fazendo o quê? Olhando se o cara fez o login. E se ele não fez login, manda ele para a index. Se ele fez login, ele pode permanecer aqui perfeitamente. E no final vai ter a questão do erro lá. Você faz igualzinho você fez na página index. Aí a página principal, ó, eu sugeri aqui um layout. Coloquei aqui o símbolozinho do MySQL para ficar bonito. Talvez você use MariaDB, mas o símbolo do MySQL é bonitinho, pode colocar ele aqui. Criei aqui uma caixa, um testiário, para a pessoa poder digitar o comando SQL dela aqui. Eu chamei essa caixinha aqui de SQL, se a memória não me engano. E aqui você vai digitar os comandos de SQL que você quer. Você vai dar um create database, vai dar um drop database, vai dar um alter table, um insert, blá. E clicar no botão executar. O botão executar, ele vai mandar, vai disparar o action do formulário. E o action do formulário vai mandar para a página executar.php. Então aqui você faz o layout do jeito que você quiser, isso é só uma sugestão, não precisa fazer igual ao meu. E o action do formulário, isso aqui é um formulário, né? Essa caixinha e esse botão são um formulário. O action do formulário vai estar apontando para executar.php. Perfeito? Método post. A página executar.php está aqui, ó. Como é que ela faz? Como é que a página executar.php vai disparar as conexões, disparar os comandos SQL? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, eu preciso conectar no banco. Aí, o usuário, a conexão não está passando de uma página para outra, né? Eu teria que serializar ela e passar, então não estou passando. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar a conexão novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu pego aqui o DSN, mesma coisa. Pego o usuário e senha. Mas, professor, você não enviou o formulário com usuário e senha? Não, mas eu salvei variáveis de sessão, lembra? Foi por isso que eu salvei a senha na variável de sessão. Ó. Porque agora eu pego tanto o usuário quanto a senha da variável de sessão. Recria a conexão. Chama a função, ó, cria a conexão no meu objeto com, tá vendo? Com igual new PDO, com setinha, hífen e sinal de maior que, exec post SQL, que é essa caixinha aqui, ó. Então, o que você escreveu aqui, aqui você vai escrever o comando SQL que você quer que ele execute. E ele vai executar esse comando. Se nada deu erro aqui, a variável erro, ó, vai receber o quê? Carry, ok. Beleza? Não é um erro, quero ok. Se por um acaso em algum local aqui dentro der erro, ele vai cair para o cat. O PDO except vai ser capturado e a variável de erro vai receber a mensagem de erro. Ó. Se digitar um comando inválido e tal, não é uma parte que eu vou demonstrar, fazer alguns desenhos para vocês poderem ver. Aí ele vai aparecer escritozinho lá, o pget message, a mensagem de erro que aconteceu. Independente de ter dado certo ou não, eu volto, cara, para o principal. Por isso que lá na principal, você precisa ter acrescentado aquela mensagenzinha de erro lá embaixo, para ele sempre poder vir aqui, processar, se tudo deu certo, ele vai dar um carry ok, vai aparecer só carry ok, você não vai, se você quiser ver o banco que você criou, você vai ter que entrar lá pelo console do MySQL, ou pelo PHP o que você estiver usando, né? E se der algum erro, você vai ver o erro escrito lá embaixo do formulário. Então, por isso que é importante você acrescentar a caixinha com o erro lá embaixo. Ok? Que aí você sempre executa nessa página e redireciona o cara para a página principal. Ok? Bom, para essa aula de hoje é isso. Nós vamos começar a trabalhar com comandos SQL. Revimos a conexão com o banco. Agora, de uma outra forma, em vez do usuário e senha estar fixo no código, em vez do usuário e senha estar no arquivo de texto, o usuário e senha agora vai ser informado pelo
pelo usuário do sistema, né? Ele vai informar o usuário e senha do MySQL, a gente usa esse usuário e senha do MySQL para conectar no banco, e aí o cara vai poder, nós fizemos um interpretador de código, ele pode digitar o código SQL que ele quiser, o nosso programa executa. Obviamente que as restrições do usuário se aplicam, né? Então, se você logar com o usuário root, você vai poder fazer qualquer coisa. Cuidado com isso. Se você logar com um usuário que não é root, as limitações que esse usuário possuir, sua conta vai possuir também. Ok? Muito obrigado a você que assistiu essa aula. Se ficou alguma dúvida e você for meu aluno, vai ter um momento presencial para você esclarecer essa dúvida. Pode me mandar e-mail. Se você não for meu aluno, está aprendendo a conectar o PHP com o banco de dados, deixe um comentário aqui no YouTube para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder. Muito obrigado a todos. Uma vida longa e próspera. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem e vamos vencer esse maldito vírus. Só para assustar minha mulher. Hey, brothers! Dessa vez ela assustou, não. Acho que ela estava esperando. Até a próxima aula.